Olá, você se considera uma pessoa religiosa? E ser religioso é bom ou é ruim? Vamos ver o que a palavra de Deus acha a respeito disso, mais precisamente Jesus. O que Jesus acha a respeito disso? Vamos lá. Bom, Jesus, ele, na sua peregrinação na Terra, quando ele passou por aqui, o maior desafio dele não era mostrar o caminho correto para as pessoas, mostrar a verdade. Isso era até relativamente simples. É porque Jesus ele tinha o dom da palavra, né? Então ele falava com as pessoas, ele tocava as pessoas gostavam de ouvir o que ele falava, né? Reuniam-se multidões para ouvir o que ele falava. Mas o problema eram os religiosos. Eu quero ler com você no livro de Mateus, capítulo 23, versículo 13. Diz assim a palavra de Deus: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens. Pois vós não entrais e nem deixais entrar os que estão entrando. No 27 diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. No 33, Jesus dispara: Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Veja que Jesus ele foi muito duro com os religiosos. Os religiosos eram aqueles que detinham conhecimento. Os religiosos eram aqueles que torciam a palavra de Deus. Eles sabiam da verdade, mas colocavam conforme a conveniência deles. Então a briga toda de Jesus aqui na terra era com os religiosos. Não era com as prostitutas, não era com os cobradores de impostos, não era com os soldados romanos, nem com o imperador romano. Não era. A briga de Jesus era contra os religiosos. Porque Jesus ele diz que eles nem entravam no céu e ainda fechava a porta para aqueles que queriam entrar. Então Jesus ele tinha problema com os legalistas, com aquelas pessoas que aparentemente tinham uma áurea de santidade, mas no fundo, Jesus conhecia a intenção deles. E eles levavam as pessoas simples ao caminho errado. Jesus, nesse mesmo texto, ele chama guia de cegos. É um cego guiando outro cego. Quer dizer, eles estavam cegos na religiosidade e levando outras pessoas junto com eles. A religião, ela cega as pessoas. Eu quero alertar você a respeito do perigo de seguir cegamente a religiosidade. É importante entender que a religião e os seus dogmas, o seu conjunto de regras, de crenças, de costumes, de tradições, mas o nosso balizador de fé tem que ser a palavra de Deus. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3, que diz assim: Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. O apóstolo Paulo está falando para Timóteo que ele pregasse o evangelho, ele pregasse a palavra de Deus. Ele está falando para pregar a religião, está falando para pregar a palavra de Deus. Jesus ele veio para trazer uma mensagem, e essa mensagem é que tem que ser divulgada. Não é a religião que tem que ser divulgada, mas a mensagem do evangelho. E se o que a religião fala está desconforme
a palavra que Jesus nos trouxe, a palavra que ele veio deixar aqui, então você tem que abandonar. Mas o apóstolo Paulo está alertando que no final dos tempos teriam pessoas que teriam coceira nos ouvidos. Elas não queriam ouvir a sã doutrina. Elas não vão querer ouvir a palavra de Deus, a correção. Sabe por quê? A palavra de Deus, ela incomoda. Ela trata. Hoje as pessoas estão reativas. Qualquer coisa que você fala, a pessoa já dá um pulo, não quer mais ouvir. Então, a palavra de Deus diz que isso iria acontecer. E tem acontecido. As pessoas agora não querem mais ouvir a sã doutrina, a doutrina da palavra de Deus. Querem ouvir fábulas, uma história bonita, né? uma coisa comovente, uma coisa que fala o seu coração. E a Bíblia diz, enganoso é o coração do homem. Então, se você ouvir a palavra de Deus e ela te incomodar, então levanta a tua anteninha aí e fica ligado, porque Deus quer tratar contigo. Deus só trata com quem ele tem negócio. Então, se você tapar os teus ouvidos, você vai estar fatalmente sendo igual àqueles homens com quem Jesus estava trocando essa ideia bonita. Chamando de raça de víboras, de hipócritas, sepulcro caiado, né? Pessoas que só querem ter aparência de bem. Esses são os religiosos. Era com esses que Jesus combatia. E eu quero te perguntar o seguinte: você tem coragem de entregar a tua fé, a tua salvação, de depositar a tua confiança no que os religiosos falam? Você tem essa coragem? Eu vou ler com você Gênesis 3, no versículo 1 em diante. Diz assim: Mas a serpente, mais sagaz do que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Deus já tinha falado com Adão e com a Eva e tinha dado uma ordem bem específica do que eles poderiam fazer, do que eles não poderiam fazer. Veio um terceiro que, nesse caso, pode simbolizar um religioso, uma doutrina, uma igreja, pode simbolizar até um irmão, uma pessoa que vem te falar alguma coisa e te desvia daquilo que Deus tinha te ordenado. Fala, não, mas não é bem assim. Não é que você vai morrer. Não, certamente você não vai morrer. Então a serpente, ela ludibriou a mulher, ludibriou o homem. E assim os religiosos têm feito há muitos e muitos anos. Quando você põe a confiança num terceiro que não Deus, que não a palavra de Deus, você corre o risco de cair. Essa foi a queda do homem. Essa foi a queda para o pecado, para a morte. Se existe morte hoje, foi porque a mulher foi enganada. E assim continua acontecendo. Séculos e séculos, Satanás vai recrutando pessoas para enganar outros, para fazer como Jesus disse, impedir que eles acessem o céu. Então cuidado, a religião ela pode te levar para distante de Deus. A religiosidade pode ser um veneno na tua vida. E o que eu faço então? Se eu acredito que ser religioso é bom, eu ter uma religião é bom, confronte com a palavra de Deus. A palavra de Deus é o balizador. Se o que a palavra de Deus estiver dizendo estiver conforme o que está sendo pregado para você, então, ok. Se divergir, então você tem que ficar atento. Porque pode ser uma serpente na tua vida.
E muitos vão seguir a religiosidade, muitos vão cair, muitos não vão acessar aos céus, muitos. Então fica o alerta para você. E eu quero te encorajar a ler a palavra de Deus. Que no teu coração não haja religiosidade, que não haja aparência, que no teu coração resida a palavra de Deus, a verdade. Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pare para refletir diante da palavra de Deus. Cuidado, cuidado. Não se apegue a coisas humanas, a tradições. Não se apegue à religiosidade. Não se apegue a dogmas religiosos. Porque um homem não pode decidir por Deus. O que Deus disse é o que deve ser. Tudo que passar disso provém do maligno. A minha intenção é gravar vídeos que alertem você a respeito de coisas importantes da palavra de Deus. Tá bom? Então que Deus te abençoe. E obrigado por ouvir aí essa mensagem. Estamos juntos. Deus abençoe.